Boa noite, meus irmãos, amigos, você que está conosco. Que a graça e a misericórdia do nosso eterno Deus, o Salvador, aquele que vive e reina para todos sempre, esteja sobre a sua vida. Nós estamos aqui hoje reunidos, nosso culto de oração, estudo da palavra do Senhor. Eu quero que você seja muito bem-vindo a esse nosso culto. Eu quero ler uma palavra do Senhor e convido você a abrir agora a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 15, a partir do verso 1. Livro de Êxodo, capítulo 15, a partir do verso 1, que diz assim: Então Moisés e os israelitas entoaram este canto ao Senhor. Cantarei ao Senhor, pois triunfou gloriosamente, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Ele é o meu Deus, portanto eu o louvarei. E o Deus do meu Pai, por isso eu exaltarei. O Senhor é homem de guerra, o Senhor é o seu nome. Amém? Deus é quem luta as nossas guerras, as nossas batalhas. É o Senhor que está conosco. Com Ele nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém? E é por isso que nós exaltamos o seu nome, adoramos o seu nome, porque o Senhor nos ama, porque o Senhor ele tem feito maravilha no nosso meio. Então feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, queremos dedicar esse culto ao Senhor e colocar agora nossas vidas nas tuas mãos. Obrigado, ó Pai querido, por todas as bênçãos que o Senhor tem nos dado, pelas vitórias, ó Pai querido, concedida a nós. Pai querido, que possamos sentir a tua presença neste lugar, na casa, ó Pai querido, que esses meus irmãos estão agora acompanhando o culto. Diante, ó Pai querido, que nós estamos enfrentando dessa pandemia e cremos, ó Pai, que nós vamos vencer em nome de Jesus Cristo. Cremos, ó Pai querido, no Senhor. Cremos, ó Pai, que o Senhor tem todo o poder nas tuas mãos. O Senhor está sentado no trono, governando esse universo, ó Pai. Não podemos perder essa visão e essa esperança de que o Senhor vem nos socorrer e que o Senhor, ó Pai, está em nós e operando em nós. Que cada um, ó Pai, que vai agora nos acompanhar nesse culto, possa sentir o teu toque, a tua presença. Que não seja, ó Pai, nada mecânico, nada, ó Pai querido, humano, mas que seja agora sobrenatural, sentindo, ó Pai, a tua presença, ó Pai. Porque queremos, ó Deus querido, adorar o teu santo e glorioso nome. O Senhor é quem luta por nós. Então luta, Pai querido, as nossas guerras, as nossas batalhas. Que as nossas aflições, as nossas dores, as nossas tribulações, nós possamos entregar a Ti, ó Pai, e confiar em Ti, Senhor. Tome, ó Pai, nas Tuas mãos. Em nome de Jesus Salvador, nós oramos. Amém e amém. Então vamos, meus queridos, agora louvar o Senhor, bendizer esse nome. Assim como Moisés disse aqui, cantarei ao Senhor, porque Ele triunfou gloriosamente. Nós vamos então louvar o Senhor porque Ele triunfou. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breves reinos deste mundo seguirão a sua lei. Os sinais da sua vinda mais e mostram cada vez. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus.
clarim que chama os crentes. A batalha já soou, Cristo à frente do seu povo, multidão já conquistou, o inimigo em retirada, seu furor patenteou, vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Eis que em glória refulgente sobre as nuvens descerá, e as nações, os reis da terra, com poder governará. Sim, em paz, em santidade, toda a terra regerá, vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. E por fim entronizado, as nações hão de julgar, todos grandes e pequenos, o juiz hão de encarar. Os remidos triunfantes em fulgor hão de cantar, vencido tem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Eu saúdo os irmãos no nome precioso de Jesus, né? Vamos fazer aqui os nossos pedidos de oração para o culto desta noite. Em primeiro lugar, quero deixar aqui 2 versículos que se encontram lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, os versículos 17 e 18, que diz: Orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus para convosco, em Cristo Jesus. Amém? Que realmente nossa vida seja pautada em oração, né? Que a oração move o coração de Deus. Nossos pedidos de oração para hoje, nós temos aqui pelos enfermos, pedir pela irmã Irene, Marineide, irmão Netinho, irmão Nelson, o irmão Nego, a irmã Nirinha, Zilda, Chico e Mariinha, Jacira, Alzemar, Leidivânia, Zedequias, né? A nossa irmã Ruth, também a nossa irmã Deta lá em Fortaleza, né? Que continua no seu tratamento. Pedir por todos que, as pessoas que foram colocadas aqui, que estão acometidas do Covid, né? Pelo pastor Cristóvão e sua família, pela esposa do pastor Alex em Alexandria, pelos membros da igreja de Umarizal, que tem muitos irmãos com Covid, e também pelo filho de Mário Jefferson, né, o neto do irmão Júnior e da nossa irmã Tica, né. Orar pelas famílias, né, tem um pedido de oração aqui também pela família de Ilka, né. Orar também pela saúde do pai e do padrasto do pastor Cláudio, né. Orar pela Jennifer, que é a filha da irmã Janiele, né, que é uma amiga dela que tem essa bebezinha que está precisando das nossas orações, né. Pedir pela nossa igreja, pelos esposos, pelas esposas, filhos, netos que estão afastados, né. E pedir pelos membros também da igreja. Que o Senhor continue abençoando cada família, cada lar. Ainda pedir pela campanha de missões nacionais, estaduais,
e pela cura desse Covid-19, né? Que o Senhor continue nos guardando dessa contaminação. Vamos orar. Eterno e maravilhoso Deus, Pai da glória, nós estamos aqui, ó Pai, em Tua presença para Te agradecer, meu Deus, em primeiro lugar, por o Senhor estar conosco, ser o Senhor das nossas vidas, o que nos sustenta, que nos fortalece e mantém de pé diante de todos estes desafios, das lutas que temos enfrentado. Mas graças Te damos e rendemos toda a nossa gratidão a Ti, ó Pai. Te peço, ó Deus, perdão pelos meus pecados, pelas minhas faltas, ó Deus, que tenho cometido, ó Deus. Perdoa-me, Senhor. Abençoa, Pai, todos esses pedidos que foram colocados aqui, pelos enfermos, ó Pai, cada um que aqui foi citado, o Senhor sabe e conhece o nome de cada um e a necessidade de cura, meu Deus. Te pedir pela Tua igreja, ó Deus, pelos Teus membros, pelas famílias, ó Pai, que têm esposos, esposas, filhos, netos afastados, ó Pai, que o Senhor possa estar trazendo de volta, ó Deus, para o Teu aprisco santo, Senhor. Abençoa, meu Deus, a campanha de missões nacionais, estaduais, ó Pai, abençoando o ministério, a vida dos missionários, ó Deus. Também Te pedimos, ó Pai, pela cura deste Covid, ó Deus, que o Senhor possa estar, ó Pai, curando, guardando cada dia as nossas vidas, nossas famílias, nossas comunidades, o nosso município, ó Deus, contra este vírus, ó Pai. Abençoa, Deus, nós Te colocamos todos esses pedidos em Tuas mãos, confiando, ó Deus, na Tua cura, na Tua provisão, ó Deus. Venha ser, ó Deus, ali com a nossa irmã Ruth, ó Deus, e pelos demais que foram citados aqui conosco, ó Pai, abençoando o Teu povo, firmando que mesmo diante desta pandemia, ó Deus, que não venham desanimar, mas que o Senhor possa estar, ó Pai, renovando-nos, reavivando cada dia, ó Pai, derramando sobre nós, sobre a Tua igreja, ó Deus, a unção do Teu Espírito Santo sobre nossas vidas. Abençoa a vida do pastor Cláudio, sua família, ó Deus, seu ministério, ó Deus. Fica conosco. É em nome de Jesus que nós Te oramos. Amém. Amém. Meus queridos irmãos, amigos, nesse momento nós vamos meditar sobre a palavra de Deus. E domingo passado nós comemoramos o Dia da Bíblia. E queremos hoje pensarmos um pouco sobre esse livro fantástico, a Bíblia. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia ou acessá-la na carta do apóstolo Paulo ao Timóteo, a segunda carta, no capítulo 3, do versículo 16 ao 17. 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 16 ao 17. Vamos meditarmos um pouco sobre a palavra do Senhor. Você achou? Amém? 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 16 ao 17, que diz assim: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar toda boa obra. O tema da mensagem é a Bíblia, o livro de poder. Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, que neste momento possamos compreender a Tua palavra, que neste momento, ó Pai, possamos aprender a Tua palavra, sendo edificado, ó Deus querido, na Tua palavra que é viva e eficaz. Fala, ó Pai querido, o nosso coração e usa-me agora, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, amigos, quero dizer para vocês que nenhum outro livro teve tanta influência na vida das pessoas como a Bíblia. Também nenhum outro livro foi motivo de perseguições, de guerra
e transformações de vida de milhares de pessoas. Há uma frase que diz: vamos ler a Bíblia hoje para as crianças para não consertar os homens de amanhã. E é uma verdade. A Bíblia precisa ser lida para as crianças, para os homens, para todo ser humano. E Missões Mundiais faz um alerta que diz que mais de 2.000 povos não têm sequer um versículo bíblico traduzido para a sua própria língua. Meus queridos, sabe o que isso representa? Cerca de 1 bilhão de pessoas ainda não têm acesso à Bíblia traduzida para a sua própria língua. Mas aí você pode perguntar, mas pastor, a Bíblia, ela é a palavra de Deus ou ela contém a palavra de Deus? Isso depende. Se o livro estiver fechado, com seu coração fechado, com a sua mente fechada, com certeza ela vai conter a palavra de Deus. Mas para aqueles que se abrem diante dessa palavra, aqueles que têm corações voltados, que estão dispostos a compreender a palavra de Deus e a ouvir a voz de Deus, ela é a palavra de Deus. O nome Bíblia vem do grego biblos, que era o nome de uma casca de um papiro do século XI a.C. E os primeiros a usar essa palavra Bíblia foram os discípulos de Jesus no século II. A Bíblia, ela foi escrita por 40 autores. Ela tem 66 livros, dividido entre o Antigo Testamento com 39 livros e o Novo Testamento com 27 livros. O Antigo Testamento ele foi escrito na língua hebraica e alguns trechos em aramaico. Já o Novo Testamento foi escrito em grego e ela está organizada da seguinte forma: Pentateuco são os 5 primeiros livros da Bíblia e eles contam a origem de todas as coisas e a forma com que Deus escolheu para si um povo, e corresponde do livro de Gênesis até o livro de Deuteronômio. Livro histórico são os livros que registram principalmente a história do povo de Israel. E essa história é contada desde que eles chegaram à terra prometida. Então vai do livro de Josué até o livro de Esther. Os livros poéticos são os livros que contêm poesia e uma coleção de diversos conselhos de sabedoria, que começa lá do livro de Jó até Cântico dos Cânticos. Os livros de profecias, onde nós temos, que é separado entre os profetas maiores e os profetas menores, que registram as mensagens dadas por Deus sobre o futuro do seu povo. Seus escritores foram homens ao qual o próprio Senhor escolheu, sendo seus porta-vozes aqui na terra, levando a mensagem do Senhor. E começa lá no livro de Isaías até Malaquias. E aí, quando chegamos no Novo Testamento, nós temos os evangelhos, que são os 4 evangelhos, que começa ali no livro de Mateus, que vai até João, que é a história sobre Jesus, é uma biografia sobre o ministério de Jesus aqui na terra, desde o seu nascimento até a sua ressurreição e a sua ascensão aos céus. Nós temos os livros históricos, que é do Novo Testamento, que nós temos apenas um livro, que é o livro de Atos dos Apóstolos. Esse livro registra os primeiros anos da igreja cristã e afirma com detalhes como o evangelho foi propagado rapidamente pelo Oriente. Nós temos as epístolas, que são as cartas escritas pelos líderes da igreja. Esses homens foram levantados por Deus para ensinar a igreja do Senhor.
Essas cartas contêm doutrinas fundamentais da fé cristã e começa lá no livro de Romanos, indo até o livro de Judas. Nós temos o livro profético do Novo Testamento, assim como nós tivemos no Velho Testamento, nós também no Novo Testamento também nós temos, que é o livro de Apocalipse, escrita pelo João Batista, o apóstolo amado do Senhor. E esse livro contém uma série de revelação que o próprio João recebeu diretamente de Cristo, do Senhor. E essas revelações são primordial para a igreja, independente da sua época. Então, a Bíblia, ela é a palavra do Senhor. É o livro mais vendido no mundo todo. Calcula-se que foram vendidos mais de 11 milhões de exemplares na sua versão integral, com o Antigo Testamento e o Novo Testamento. E calcula que foram vendidos 12 milhões apenas do Novo Testamento. Mas não adianta ler a Bíblia como se fosse qualquer outro livro. Se ela não estiver sendo lida como uma forma que possa impactar a nossa vida, ela não vai ter valor. Ela não deve ser lida como se fosse um jornal contando fatos ou como qualquer outra coisa. Mas ela deve ser lida para poder nos confrontar, para nos aproximar de Deus, para fazer que nós possamos crescer no Senhor. Também a Bíblia, ela não é um livro científico ou puramente racional, mas é um livro de fé, um livro que nos faz a gente ver o sobrenatural de Deus, um livro que deve ser lido com amor, com sensibilidade à voz de Deus, assim como, por exemplo, um rádio que transmite a voz do locutor, um celular que faz contato pessoal com amigos, uma televisão que mostra o que acontece em tempo real e a internet que te conecta com o invisível. A Bíblia, ela transmite a voz de Deus e nos leva a ter esse contato com esse Senhor, com esse Deus soberano que controla todas as coisas, que criou todas as coisas e que governa este universo. A Bíblia que vem então até o nosso encontro, que o Senhor colocou aqui nesta terra para que você pudesse crescer. Mas você pode perguntar, mas pastor, por que é importante nós lermos a Bíblia? Porque ela é a palavra de Deus para nós. Quando abrimos a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Nós batistas não corremos atrás de revelação. Não é porque eu vou naquele culto porque vai ter ali uma irmã que vai revelar sobre as coisas sobre a nossa vida. Não. Nós batistas não acreditamos neste tipo de revelação, porque nós acreditamos que tudo que o Senhor precisava revelar a você, a mim, a nós, está aqui na Bíblia. Está aqui na sua palavra. Por isso que nós não precisamos correr atrás de nenhuma outra revelação. Mas existem pessoas que não gostam de ouvir a voz de Deus. Tem pessoas que rejeitam a voz de Deus, que rejeitam a Bíblia. Por isso que às vezes na hora da pregação as pessoas saem do culto, ficam conversando, dormem no culto, como se estivessem em casa. Não tem interesse de buscar a palavra do Senhor. Mas quando nós abrimos a Bíblia, há uma revelação de Deus para nós, é uma revelação de Deus para o homem. A Bíblia é muito mais que um livro, não são as suas letras que têm o poder, mas é a palavra de Deus que vem até o nosso encontro e nós podemos ver como ela é rica. Mesmo ela tendo sido escrita há muitos anos atrás, ela continua sendo atual. Ela continua vindo do nosso encontro e falando conosco. Isso é algo maravilhoso. Sabe por quê? Porque ela é a palavra de Deus
e quando é a palavra de Deus, é a verdade. Lá em João, capítulo 17, versículo 17, diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A Bíblia, ela é verdadeira em toda a sua palavra e nela não há mentira. Não tem como, meus queridos, você dizer, não, parte desse texto aqui é mentiroso. Os cientistas já tentaram desmentir a Bíblia e eles foram envergonhados. Não conseguiram em nenhum momento desmentir o que está escrito aqui nessa palavra, porque ela é a verdade. Não tem como, meus queridos, nós encontrarmos erro na Bíblia. O único erro que nós podemos encontrar é em nós mesmos. Tanto é que a Bíblia ela não esconde os erros dos seus personagens. Ela conta todos eles para poder mostrar que todos nós somos pecadores, que todos nós precisamos do Senhor, que único e verdadeiro é o Senhor. Mas a Bíblia, ela foi inspirada por Deus. Nessa leitura que nós fizemos aqui, na carta de 2 Timóteo, capítulo 3, no versículo 16 e 17, que diz: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar toda boa obra. Todas as palavras da Bíblia elas foram inspiradas por Deus, apesar de que foram os homens que escreveram. Os profetas, os apóstolos e todos os outros escritores, mesmo eles não tendo contato entre si, mas eles receberam do Senhor uma mensagem. E nós, meus queridos, podemos então, diante dessa Bíblia, diante desses escritos, ser edificados na sua palavra. Muitos questionam o fato da Bíblia ter sido escrita por homem, mas se ela precisa ter sido escrita por homem para poder falar à humanidade, para que pudéssemos entender. Tanto é que a mensagem de salvação do Senhor foi escrita na Bíblia para poder vir a esse encontro. O próprio Deus se faz carne e habita entre nós para que pudéssemos entender essa mensagem, para que a salvação viesse até nós, porque não existiria nenhuma outra forma do ser humano entender a mensagem do Senhor se não fosse através do ser humano. Por isso que Deus, ele se fez carne e habitou entre nós. Por isso que Deus usou homens, pecadores, falhos, como você, como eu, para escrever a palavra dele. Mas ela foi inspirada pelo próprio Senhor. E ela funciona também na nossa vida prática. Em Hebreus capítulo 4, no versículo 12, diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é capaz de perceber os pensamentos e as intenções do coração. Isso está lá em Hebreus capítulo 4, no versículo 12. A palavra de Deus ela é viva, e no sentido de agir por si mesmo, e também eficaz, ou seja, funciona e alcança os seus objetivos. A Bíblia ela é poderosa para a nossa vida, tem a capacidade de mexer com o íntimo das pessoas e revelar quais são as suas intenções, o mais escondido que seja dentro do seu coração. Mas a Bíblia ela também tem utilidade. A carta de 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17, que nós já lemos aqui, ela vai dizer isso, que ela é inspirada por Deus, ela é útil para ser aplicada no dia a dia como um ensinamento, para poder corrigir os erros e ensinar o que é correto.
Por isso que ela diz: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, corrigir, para instruir em justiça. Se nós, meus queridos, queremos ser pessoas melhores, nós precisamos aprender da palavra de Deus. Não tem como você se tornar uma pessoa melhor sem a palavra de Deus. Ela é a nossa orientação, é a nossa bússola, o nosso mapa, o nosso GPS que nos guia para que possamos ser pessoas melhores. Se nós queremos, meus queridos, ter esse encontro com Deus, não tem como nós ficarmos longe da Bíblia, longe da palavra do Senhor. E a pergunta que eu faço para você: será que a Bíblia ela tem um papel importante na sua vida? Para você ela é a palavra da verdade, inspirada por Deus, que funciona na sua vida prática, que tem uma utilidade. Eu quero perguntar a você que está nos acompanhando: você tem sede de conhecer mais de Deus? E você deve se perguntar: mas pastor, por que eu devo conhecer mais de Deus? Por causa do cumprimento das profecias. Só no Velho Testamento, meus queridos irmãos, amigos, existe mais de 2.000 profecias que já se cumpriram até literalmente. A Bíblia, ela escreve história antes dela acontecer. As profecias humanas atuais, elas são falhas, são vagas, não funciona. Você lembra do calendário Maia, que dizia que o mundo acabaria no ano de 2012? Olha nós aqui. Você lembra que dizia que o mundo ia acabar no ano de 2000? Eu lembro disso, porque lá na minha cidade, no Rio de Janeiro, teve um rapaz, um homem, que pintou a sua Kombi e colocou lá escrito: o ano acabará no ano de 2000. Assim o Senhor me disse. Bem, nós estamos no ano de 2020. Parece mesmo que o mundo está acabando por causa dessa pandemia, né? Mas nós estamos aqui ainda. Na igreja adventista, a Margaret Owen, ela disse no ano de 1925 que o anjo Gabriel apareceu para ela e que o mundo iria acabar naquele ano, no ano de 1925. Olha nós aqui ainda. Essas pessoas falharam quando colocaram fim para os dias, onde diziam que o Senhor iria voltar, que esse mundo iria acabar. Mas elas não olharam para profecias bíblicas, porque o próprio Jesus disse que não sabia quando seria esse dia, que nem os anjos saberiam, somente o Pai sabia. Mas as profecias bíblicas, elas se cumprem antes de acontecer. Elas nunca falharam. Como, por exemplo, a profecia acerca de Tiro, a capital da Fenícia. Profecia acerca da Babilônia. Profecia acerca de Judá indo para o cativeiro e depois retornando. Profecia sobre a vinda do Messias. Profecias acerca dos nossos dias, ao qual nós estamos vivendo. Profecias, meus queridos, profetizadas por Jesus, onde apareciam alguns anticristos que iriam andar por esse mundo, e nós temos visto os anticristos por aí andando por esse mundo, onde Jesus disse que iria acontecer guerras e rumores de guerra, nação contra nação, fome e terremoto. E nós, meus queridos, estamos vivendo agora este momento onde o próprio Senhor disse que o amor de muitos se esfriaria, muitos iriam abandonar a fé, não querendo mais estudar a Bíblia, não querendo mais orar, vendo que a perseguição está aumentando e começam a deixar a fé. Essas profecias estão se cumprindo nesses dias de hoje, ao qual nós estamos vivendo. Mas Jesus disse que ainda não seria o fim. Só estamos no princípio das dores,
quando uma mulher está grávida. E eu quero perguntar para você que está me acompanhando: será que você está nessa estatística de Jesus, onde o seu amor se esfriou, você abandonou a fé, não quer mais estudar a Bíblia, não quer mais orar? Jesus profetizou sobre isso, e nós estamos vendo isso acontecendo. Algumas pessoas, por causa dessa pandemia, têm se esfriado, têm abandonado a fé. E eu, certa vez, estava até dizendo isso para uma pessoa que veio questionar-me sobre as pessoas abandonando a fé, se esfriando, o amor se acabando. E eu disse: é profecia de Jesus. Eu não fico assustado por causa disso, porque é a profecia se cumprindo. É a Bíblia, a palavra de Deus se cumprindo. E nós, meus queridos, estamos vendo nesse ano de 2020 se cumprindo. Essa pandemia está solta nesse mundo, porque a volta de Jesus está próxima. E nós, meus queridos, não devemos ficar tristes, abatidos, mas devemos sim orar ao Senhor. Devemos sim, meus queridos, pedir ao Senhor: Senhor, tenha misericórdia, aqueça esses corações, traz um avivamento, ó Pai. Nós devemos pedir ao Senhor: Senhor, opere poderosamente. Porque lá em Hebreus capítulo 3, no versículo 7 e 8 diz: assim como clama o Espírito Santo, se ouvires a sua voz, não endureceis o vosso coração, como ocorreu na rebelião durante o tempo da provação no deserto. O que está acontecendo nos dias de hoje é que muitas pessoas estão com seus corações endurecidos. Não querem estudar a palavra. Por isso estão desesperados, se afastando, porque não ficaram firmes. Uma certa vez, uma amiga, ela virou para sua filha e falou: filha, você precisa se encher da palavra de Deus, porque quando vier as perseguições, as lutas, você não vai conseguir ler a palavra, mas você vai estar cheia da palavra dentro de você. E você vai conseguir enfrentar dificuldades, as lutas, e você vai conseguir vencer. E assim você vai voltar a ler a palavra de Deus. A filha dela, na época, não entendeu muito bem. E a filha dela passou algum tempo depois, estudando sempre a palavra, buscando a Deus. Ela passou por um problema terrível na sua vida. Um problema muito sério, que ela não conseguia mais ler a palavra, ela não conseguia mais ter força. Mas ela estava cheia da palavra de Deus dentro de si, e ela conseguia então falar, porque estava tudo memorizado. Então ela dizia, quando você visitava ela na sua cama ali do leite, quase de morte, ela conseguia falar aquelas palavras. E o Senhor teve misericórdia dela. Ela se levantou, se passou, Deus a curou, e hoje ela consegue ler novamente a palavra de Deus. É assim, meus queridos, que nós precisamos fazer. É assim que você precisa fazer, é assim que eu preciso fazer. É buscar a palavra de Deus. É buscar, meus queridos, essa palavra que é maravilhosa. Porque só falta uma profecia a ser cumprida nessa palavra do Senhor. Nessa profecia que Jesus disse, que é a volta dele. Nós, meus queridos, aguardamos ansiosamente a volta de Jesus. E será que quando Jesus voltar, será que Jesus vai encontrar fé em você? Será que Jesus vai poder contar contigo? Jesus vai poder levar você para o céu? Ou você vai se perder diante dessa caminhada que nós estamos passando nesse ano de 2020, e vamos terminar esse ano de 2020
diante dessa pandemia que tem assolado a nossa cidade, o nosso estado, o nosso Brasil, este mundo. Quantas pessoas que perderam sua vida. Mas nós, meus queridos, precisamos nos manter firme na palavra do Senhor. Porque tudo isso foi profetizado por Jesus. E nós devemos, meus queridos, estudar a palavra, porque ela é que transforma e opera em nós. Na Inglaterra, no século XVIII, estava um caos. Davi Hume, John Locke, Voltaire, eram homens, meus queridos, lidos naquela época. E o país estava afundando, porque a sabedoria era apenas humana, não era uma sabedoria de Deus. O país vivia um caos, porque eles queriam viver a sua vida sem Deus, sem o Senhor. Então, John Wesley e Whitefield se levantam com a Bíblia na mão, cheia da unção do Espírito Santo, e começam a pregar a palavra do Senhor. Sabe o que aconteceu na Inglaterra? Um grande avivamento. E aquele país foi salvo. Se você parar para analisar, todas as grandes nações, elas cresceram debaixo da bandeira da Bíblia. Todas as nações que foram colonizadas tiveram o ensino da Bíblia e elas foram prósperas. Países hoje ricos, alguns até se afastaram da palavra de Deus, como por exemplo os Estados Unidos, um país, que era uma colônia, mas teve a Bíblia como a sua base. Mas infelizmente muitos hoje abandonaram a Bíblia. Muitos hoje estão longe de lerem a palavra e de obedecer a palavra de Deus. Há muitas autoridades que dizem: a questão não é informação, mas é transformação. E essa transformação só pode vir com a Bíblia. Como é o nosso lema, Bíblia mais oração é igual a santificação. A Bíblia é o livro de transformação. É o exemplo, meus queridos, que nós temos de vida sendo transformada, renovada. Eu quero citar aqui o nosso primeiro pastor batista, Antônio Teixeira de Albuquerque, que nasceu em 15 de abril de 1840 em Maceió, em Alagoas. Ele era um padre. E em 1884, como padre, ele resolveu estudar a Bíblia profundamente. Mas quando ele começou a estudar a Bíblia profundamente, ele foi tocado pelo Espírito, abandona a batina e começa a peregrinar, começa a andar. E ele vai parar em Santa Bárbara do Oeste, onde já tinha um grupo batista americanos ali. E chegou o missionário William Beck, juntamente com sua esposa Anne Beck. E quando eles encontraram com Antônio Teixeira de Albuquerque, e ele contou a história deles, falando então que havia se convertido, eles batizam. E ele foi consagrado o primeiro pastor batista aqui no Brasil. Um ex-padre. Sabe por quê? Tudo começou com o livro de poder que transforma o mais miserável pecador em um missionário, em um pastor, em um pregador da palavra. E eu creio na Bíblia, porque através dela eu conheci o amor de Deus e recebi Jesus Cristo como o meu único e suficiente Salvador. A Bíblia é o único livro que pode transformar o ser humano. Não existe, meus queridos, nenhuma outra forma a não ser
através da Bíblia. Por isso que nós temos esse lema: Bíblia mais oração é igual a santificação. Porque somente a Bíblia pode tirar o mais miserável pecador da escuridão, da lama do pecado e transformá-lo em uma nova pessoa. E eu quero perguntar para você: você crê na Bíblia? Você crê na palavra de Deus? Porque a Bíblia, ela é o maná de Deus. É que sustenta a nossa vida. Ela é o pão que nos alimenta. Ela é a água que nos sacia a nossa sede. Se não lemos a Bíblia, não há como, meus queridos, nós termos fé, pois a palavra de Deus é a fonte verdadeira da fé. Isso está lá em Romanos, capítulo 10, versículo 17. No livro Icabode, de Rubem Amorese, ele vai dizer: aprender a Bíblia passa pela dor, incômodo de ouvi-la falar contra nós mesmos. A nossa geração é uma geração que vem se tornando analfabeta bíblica, cujo índice baixíssimo de leitura. Essa geração está se acostumando em receber tudo mastigado e não tem interesse e nem esforço de vontade para buscar a leitura bíblica. E é uma grande verdade. Eu quero aqui concluir essa mensagem dizendo que nós estamos em uma geração aonde mais se tem Bíblia, mas aonde também menos se lê a Bíblia. Nós temos, meus queridos, acesso à Bíblia facilmente, seja no celular, seja no computador, seja em papel. Nós temos acesso a ela, mas não temos vontade de lê-la. Não temos vontade de abri-la e de compreender a palavra do Senhor. Muitas pessoas dizem: pastor, estou com a Bíblia e não abro. E não abre mesmo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado. Só abre, olha lá, no domingo, se vier à igreja. Nós precisamos, meus queridos, examinar a Escritura. Porque nós somos um povo privilegiado, mas infelizmente não damos a mínima para ela. Como eu disse, existe 1 bilhão de pessoas que não têm acesso à Bíblia. E como eles gostariam de ter acesso à Bíblia, mas infelizmente não têm. Por isso nós devemos ler a Escritura todos os dias, falar sobre ela onde estivermos, até que ela habite ricamente em nosso coração. E será que isso acontece na sua vida e você tem esse desejo no seu coração de conhecer mais sobre Deus, de buscar mais sobre o Senhor? Quero que você agora feche os seus olhos neste momento. Sei que talvez você esteja em casa e isso às vezes não acontece, esse momento de meditação. Mas agora eu quero que você medite isso. Você tem realmente vontade de aprender mais sobre Deus, de crescer mais em Deus, estudando a palavra dele? Ou será que você tem perdido essa vontade? Eu quero que você se coloque agora diante do Senhor e diz: Senhor, eu quero estudar mais a tua palavra. Eu quero aprender mais da tua palavra. Eu quero crescer mais na tua palavra. Este é o momento que nós queremos fazer nesta hora, para que Deus nos abençoe, para que a Bíblia não fique mais fechada na sua casa, mas que você medite, que você cresça. Então fale agora com o Senhor neste momento. Pai querido, nós queremos ser pessoas que busquem mais a tua palavra. Pessoas, ó Pai, possa crescer na tua palavra.
pessoas que possam meditar na tua palavra. Não queremos, ó Deus querido, ser uma geração onde tenham acesso à tua palavra, mas ela não tem feito, ó Pai, diferença, porque ela fica fechada. Fechada, ó Pai querido, dentro das nossas casas, fechada dentro das nossas mentes, dos nossos corações. E não temos sido transformados pela tua palavra. Tua palavra é viva e eficaz. Tu conheces as nossas intenções e sonda agora o nosso coração. Nos ajude, ó Pai querido, para que possamos crescer em Ti. E que o nosso coração, ó Pai, seja um coração voltado para a Tua palavra. Pai. Que haja transformação, vida. Entregamos, ó Pai, nas Tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, não irei falhar. Vindo as tempestades a me consternar, pelo verbo eterno eu hei de trabalhar. Firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, sempre vejo assim purificação no sangue para mim. Na liberdade gozarei sem fim. Firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais alegro-me na luz. Firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Sim, firme nas promessas de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Engrandecido o nome do Senhor, né? Nós estamos terminando esse culto. Eu quero aqui louvar a Deus pela sua vida, agradecer ao Senhor. Eu quero aqui dizer que é muito bom ter você conosco nesse culto. Quero lembrar aos irmãos, membros da nossa igreja, que não deixe de contribuir com o seu dízimo, sua oferta. Lembrando a nossa oferta para o nosso missionário ali, Felipe Guerra. Você pode contribuir com apenas R$1. Então não deixe de contribuir. E também, se você ainda não contribuiu com a sua oferta para a nossa campanha de missões, envie para que nós possamos fechar a nossa campanha de missões nacionais e estaduais.
Eu quero aqui lembrar os irmãos que nós teremos o sorteio nesse sábado. Se você ainda não adquiriu os bilhetes, procure a irmã Valéria e alguns outros irmãos que têm os bilhetes e adquire os bilhetes para abençoar a vida dos nossos missionários. Nós temos aqui brindes excelentes, brindes, meus queridos, que foram doados com muito amor e com muito carinho. E fica aqui já a minha palavra até de agradecimento às pessoas que estão doando esses brindes para nos abençoar. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Então, fica aqui a nossa palavra de gratidão ao Senhor pela vida de cada um dos irmãos. E você que também já adquiriu. Se você ainda não adquiriu, adquire os bilhetinhos, com apenas R$5. São 9 brindes que você pode ali concorrer e abençoar a vida dos nossos missionários que estão no campo missionário. Eles contam com a nossa doação, conta com a nossa também oração. Então, meus queridos, vamos arrochar na missão, porque o Senhor breve virá. Amém? Lembrando que no domingo nós teremos nosso culto presencial. Você é o nosso convidado a estar conosco. Lembrando que os idosos, as pessoas de risco, as crianças, pedimos para ficar em casa diante dessa pandemia, diante de toda essa situação que nós estamos vivendo. E estamos aguardando a vacinação para que assim possamos vencer esse período tão negro na história da humanidade. Esse período tão difícil que nós temos enfrentados. Que Deus te abençoe, meu querido. Que Deus te guarde. Que Deus esteja contigo. Que o Senhor aqueça o seu coração para a leitura da palavra de Deus. E que você possa caminhar com o Senhor durante essa semana ou o restante dessa semana que nós vamos ter. Eu quero orar nessa oração final, abençoando a sua vida. Pai querido, obrigado, ó Pai, por esse culto, por esse momento. Obrigado, ó Pai, pela vida do querido irmão, da querida irmã, dos amigos que estão conosco, assistindo nesse canal, sendo, ó Pai querido, abençoado. Que o Senhor esteja com eles, que o Senhor esteja com a sua casa, que o Senhor esteja com a sua família, que o Senhor esteja, ó Pai, os guardando e os livrando de todo mal. Que eles possam, ó Pai, crescer em Ti, tendo esse desejo nos seus corações. Que a Tua palavra, ó Pai, esteja sempre nos seus corações, nas suas mentes, e que eles nunca venham se afastar de Ti, ó Pai. Ó Deus, ser conosco, ser com a nossa igreja, com cada membro, com a minha vida, com a vida da minha família. Esteja, ó Pai querido, abençoando a nossa comunidade, ó Pai. Nos ajude, ó Pai, a sermos pessoas melhores. Pessoas, ó Pai querido, que possam impactar a nossa geração. Pessoas, ó Pai, que possam fazer diferença, ó Pai. Nós entregamos isso nas Tuas mãos. Não somos, ó Pai querido, melhores do que ninguém, porque nós somos pecadores, nós somos falhos, Te pedimos perdão, ó Pai. Te pedimos que o sangue de Jesus nos purifique, ó Pai. Que, ó Pai, a Tua luz possa brilhar dentro de nós. Possamos, ó Deus querido, vencer essa pandemia que está solta. Que a vacina, ó Pai, possa chegar. Que as nossas reuniões, as nossas celebrações, ó Pai, possa ser completa. Que a gente, ó Pai, não venha selecionar pessoas a estar no nosso meio, mas que possamos, ó Deus querido, celebrar a Ti, ó Pai, porque o Senhor é o Senhor da vida. Tudo, ó Pai, vem de Ti, Senhor. Nós, ó Pai querido, aguardamos a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que um dia virá. Nós cremos nessa promessa, nessa profecia que foi dita pelo Senhor. Ele prometeu que iria voltar e cremos nessa promessa, Senhor. Mas até lá, ó Pai, que nós possamos permanecer firme,
Que o nosso amor não venha esfriar. Que não venhamos, ó Pai, abandonar a Tua casa. Não venhamos, ó Pai, abandonar a Tua igreja. Que nós possamos, ó Pai, continuar firmes, seguindo o Senhor, Pai. Que a nossa fé, ó Pai, não seja abalada, mas pelo contrário, que possa vir um avivamento, ó Pai. Clamamos, ó Pai querido, por um avivamento. Que os nossos corações não sejam duros, porque nós estamos ouvindo a Tua voz. Fale conosco ainda mais. Que durante essa semana, ó Pai, possamos continuar meditando na Tua palavra e crescendo em Ti, ó Pai. Pois é o que nós te pedimos, em nome de Jesus Salvador. Amém e amém. Que o amor de Deus Pai, a graça e essa graça maravilhosa do Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra. E que o povo de Deus diga amém e amém.